Fala família Dança Futebol, beleza? Galera, tô aqui pra gente falar dos jogos dessa quinta-feira, né, no Campeonato Brasileiro. Começar pelo jogo do líder do campeonato, Palmeiras. Venceu o Botafogo ontem por 4-0, né? Os gols foram marcados pelo Rony, dois do Rony, um do Scarpa e aquela obra de arte do Wesley, né? Na segunda etapa, 8 pedaladas, cortou pro meio, chutou a bola na gaveta do Gatito e finalizou o placar do Palmeiras. O Palmeiras teve uma superioridade muito grande no jogo, apesar de não ter tido mais posse de bola, mas toda vez que saía em contra-ataque causava problemas pro Botafogo. Primeiro gol do Rony foi aquela jogadinha clássica já do Palmeiras, né? A bola na direita ali, chega até o Dudu, o Scarpa faz a infiltração pelo lado também e cruza para trás. O Rony finaliza muito bem, né? É uma das dificuldades do Rony, né? Finalizar gol, e ontem ele fez 2 gols, um de cabeça também, o segundo dele de cabeça, né? E todos com bastante qualidade na finalização. Então parece, pelo menos esse jogo, o Rony demonstra uma melhora, né, nesse fundamento de finalização. E foi muito importante, né, os 2 gols dele para o Palmeiras construir esse resultado aí. Que o saldo de gol também é um critério de desempate muito importante. O primeiro gol do Palmeiras saiu assim. Antes disso já tinha havido um gol do Palmeiras que foi anulado, né? Estava impedido da bola. O Murilo cabeceou, mas a bola resvalou nas costas do Lua e o Lua estava impedido, então o gol foi anulado corretamente. E o segundo gol do Palmeiras, a jogada só tá com um lançamento muito bonito do Viquerez, que estava do lado esquerdo, né? Aí a bola ainda resvala na cabeça do jogador do Botafogo e sobra pro Scarpa do outro lado. O Scarpa faz o gesto técnico perfeitamente pra finalização, né? E consegue ludibriar tanto o Gatito, o goleiro, quanto a defesa do Botafogo, né? Que pensou que provavelmente ele tocaria para trás. Aquela bola ele consegue dar uma tacada de sinuca entre as pernas do Gatito. E aí o segundo gol de escanteio, né? O Rony faz o gol de cabeça e na segunda etapa, no final do jogo praticamente já, o gol do Wesley. O Palmeiras teve arrematou mais alguns, teve um aproveitamento interessante nessa partida. O Palmeiras sempre chuta muito no gol, mas acerta pouco o alvo, né? Nesse jogo acertou 6 chutes e fez 4 gols, né? Então o resultado um aproveitamento muito bom, né? Você pode dizer, um aproveitamento de 80% das finalizações, então foi bastante importante aí esse desempenho de finalizações do Palmeiras na partida. O Palmeiras agora é o líder do campeonato, então um ponto apenas de diferença pro Corinthians, mas tem mais, eu acho que igualou o número de vitórias agora e tem um saldo de gols importante aí. Fala agora do jogo de São Paulo. O São Paulo foi visitar o Curitiba, né? Lá em Curitiba e empatou o jogo em 1-1. O São Paulo saiu na frente, o São Paulo fez um primeiro tempo melhor do que o do Curitiba. Você veio, finalizou muito na primeira etapa, mas não conseguiu fazer o resultado logo no primeiro tempo, né? Terminou o primeiro tempo 1-0 para o São Paulo e nos 15 minutos iniciais o Coritiba foi superior ao São Paulo até chegar ao gol do Aleph Manga. O gol do São Paulo na primeira etapa foi marcado pelo Caleri. E, cara, o São Paulo, essa oscilação do São Paulo é muito preocupante, né? Tava vendo um pedaço da entrevista coletiva do Rogério Ceni e ele liga isso muito ao fator psicológico, né? Da equipe que, quando faz o primeiro gol, não tem ambição de buscar o resultado como deveria ter,
Mas eu agrego isso também a ele, né? O treinador também tem que cuidar dessa questão psicológica, dessa questão de fornecer toda hora competitividade, ambição dos seus jogadores para ir atrás do resultado. Uma declaração da repórter da partida ontem, na segunda etapa, me deixou bastante intrigado também, porque ela deu a informação que o Rogério Ceni treinou a semana toda com o Patrick no time titular e ele iniciou a partida com o Luan no lugar do Patrick. Né? O Luan fez uma boa partida, tá? Não jogou mal, não comprometeu no resultado do São Paulo, mas assim, como é que eu treino a semana toda com um time e nos dois períodos. E aí, na hora de começar o jogo, eu resolvi mudar uma peça por ela ter uma característica mais defensiva. E quando eu preciso do resultado, eu vou lá e coloco o time que eu treinei na segunda etapa para ir atrás do resultado. Isso não faz sentido para mim. Eu acho que assim, o São Paulo está numa situação de tabela que não é muito. Não é preocupante, né? Mas é indesejado no São Paulo. São Paulo eu acho que busca coisas maiores no campeonato. Pelo, pelo treinador, né? Pela ambição do treinador que já ficou muito frustrado da perda do Campeonato Paulista e também pela certa qualidade que os seus jogadores têm. São Paulo não tem um elenco ruim, então precisa buscar algo a mais, né? E você entra com um time provavelmente o mais competitivo quando você já está atrás do placar. Não faz muito sentido para mim isso, mas o Rogério Ceni tá no dia a dia, ele sabe melhor do que qualquer um de nós, o que ele pode ou não fazer com o elenco de São Paulo, né? Mas faz sentido. E realmente o São Paulo ele perde um pouco da ambição do gol, realmente, quando tá na frente do placar. Mas não. Eu agrego isso também ao treinador que, por exemplo, fazer uma comparação aqui, o Palmeiras, ele sempre quer o gol, sempre está atrás do gol. Isso até foi uma das coisas que o Abel mudou na característica de jogo dele, né? E esse ano o Palmeiras é muito mais ambicioso em relação ao gol, tanto que ontem, no primeiro tempo, fez 3-0 no Botafogo, que não tem um elenco ruim, né? E vou pontuar só mais duas coisas aqui no Palmeiras que eu esqueci de falar. Uma coisa, na verdade, a diferença que o Danilo faz pro jogo do Palmeiras. O Danilo dá uma dinâmica ali no meio campo que faltou, né? Por exemplo, contra o Atlético Mineiro. Então, realmente, o Danilo é um jogador preponderante pro estilo de jogo do Palmeiras. Falar agora de Fortaleza e Goiás, galera. Fortaleza, na minha opinião, tropeçou contra o Goiás ontem na Arena Castelão, né? Saiu na frente do placar com o gol do Iago Pikachu e sofreu empate faltando 4 minutos para acabar o tempo regulamentar do segundo tempo. Então, assim, é o resultado que para mim é um tropeço do Fortaleza, apesar da posição dele na tabela, né? O Goiás está acima dele na tabela, mas o Fortaleza tem qualidade técnica e tática para buscar os resultados e precisa fazer isso dentro de casa, né? Onde você tem ali todo aquele caldeirão que o Castelão proporciona e deve ir atrás dos resultados por conta disso. Até tentou, né? Chutou mais algum, mas teve um aproveitamento muito ruim nos chutes. E o primeiro gol foi marcado pelo Iago Pikachu e o gol do Goiás foi marcado pelo Pedro Raul. Agora nós vamos dar uma olhada aqui na tabela, galera, mas o Fortaleza precisa ganhar esses jogos dentro de casa contra adversários que provavelmente lutará pelas mesmas coisas que ele no campeonato, né? Vamos para a tabela agora. Ó, o Palmeiras é o líder com 19 pontos. Um jogo a menos que o Corinthians. Quer dizer,
um ponto a mais que o Corinthians e o mesmo número de jogos e de vitória, o Palmeiras tem um embate a mais. Eu acho que isso claramente fez a diferença nos pontos conquistados pelo Palmeiras, né? E o Corinthians perdeu mais que o Palmeiras por isso. Nesse momento ocupa a segunda colocação com 18 pontos. O terceiro colocado assim, não é surpreendente pela qualidade do elenco e pelo treinador que tem, mas assim, pelos outros adversários, nesse momento é surpreendente. O Atlético Paranaense está em terceiro colocado, está em terceiro na colocação com 16 pontos e 5 vitórias também, né? O Atlético Mineiro é o quarto colocado. O Atlético Mineiro precisa tentar achar um equilíbrio no seu jogo, porque senão vai acabar se complicando no campeonato. Apesar de ter conseguido um empate, que eu considero importante, mesmo com o time todo desmontado do Palmeiras. Aqui no Allianz Parque, perdeu um jogo que todo mundo taxava o Atlético como favorito, né? Que é contra o Fluminense. E o Fluminense jogou melhor, não é que ganhou o resultado, que ganhou o jogo porque teve um lance inesperado e acabou fazendo gol. O Fluminense jogou melhor, né? Amassou o Atlético Mineiro, principalmente na primeira etapa. Então o Atlético precisa achar esse equilíbrio logo aí, porque senão vão começar a questionar também o trabalho do Turco, né? O Curitiba está em quinto colocado. O Curitiba vem conseguindo resultados muito, muito importantes, assim, no campeonato. E que vem mantendo ele numa posição surpreendente nesse momento. E eu não esperava o Curitiba tão bem assim, nesse início de campeonato. Até por ter vindo da Série B. Né? O São Paulo está em sexto, perdeu um ponto no próprio Curitiba, né? Apesar de ter sido fora de casa, o jogo deveria ter ganho a partida para ter uma alusão melhor, né? No campeonato, coisa que não vem acontecendo. O Internacional é o sétimo com 15 pontos, o Fluminense é o oitavo com 14, o América nono com os mesmos 14 pontos, o Santos é o décimo. Gostaria de ressaltar aqui, que eu esqueci de falar no vídeo de ontem, o Santos era para estar melhor colocado na tabela, tá? O Santos vem sendo muito prejudicado. O gol do Bauerman ontem, quer dizer, antes de ontem, não estava impedido, aquilo ali não existe. Eu não sei como que com o VAR essas coisas ainda continuam acontecendo no futebol brasileiro, mas assim, o Santos está sendo muito prejudicado e a gente precisa entender o motivo, né? Não, os erros que acontecem são tão bizonhos que é difícil você acreditar que é só falta de qualidade na arbitragem. Às vezes, sabe? Eu não tô aqui pra acusar ninguém, mas é muito estranho, né? Sendo com o Santos. O Bragantino é o 11º, conseguiu uma vitória importante contra o Flamengo, né? E isso deu respiro aí pro Bragantino, né? Momentaneamente, mas o Bragantino também, pelo elenco que tem, pelo trabalho que vem sendo feito a longo prazo, não deveria estar nesse momento nessa colocação. Acho que poderia estar aspirando coisas maiores também no campeonato. O Ceará conseguiu 2 vitórias aí, que ajudou muito o campeonato do Ceará. Está com 13 pontos também, em 12º colocado. Então, resultado muito bom aí. Uma posição muito boa aí, pelo início do campeonato do Ceará. Uma posição que tem que ser comemorada nesse momento. O Goiás é o 13º, também vem conseguindo resultados importantes nas últimas rodadas, né? Então conseguiu respirar também um pouquinho. E o Flamengo, né, que trocou o seu treinador agora, Paulo Souza, e assim, trocou com razão no campo, né? Porque realmente não estava conseguindo fazer com que os jogadores rendessem, mas a situação política, a situação de bastidores do Flamengo deixa essa troca muito,
muito obscura, né? Porque já é o quarto treinador em 4 anos. Em menos de 4 anos, na verdade. Então, assim, eu não sei o que acontece, cara. Não é possível que todos os treinadores são tão incompetentes assim. O Renato Gaúcho, ano passado, antes de ir pro Flamengo, estava sendo cotado para a seleção brasileira. Eu até entendo hoje, né? Depois de tudo do que aconteceu, foi uma escolha ruim para o Renato Gaúcho escolher o Flamengo para dirigir o ano passado. Porque ele conseguiu manchar um pouco da imagem que ele tinha construído como treinador no Grêmio e a culpa sempre é do treinador quando as coisas não acontecem lá no Flamengo. Então, assim, tá difícil a situação do Flamengo. Agora tem o Dorival Júnior até o final do ano. Eu acho um erro do Dorival também aceitar uma coisa dessa. Tudo bem que é o Flamengo, tudo bem que o dinheiro deve ter sido muito alto para que ele pudesse fazer isso, mas eu não consigo. Eu acho que o Dorival tem muito mais facilidade de ser fritado, né? É, tanto pela empresa quanto pelos próprios dirigentes ali que rodeiam o Flamengo. Então, assim, é difícil. O Botafogo está em 15º e o Botafogo que começou até que bem o campeonato vem num declínio, né, nesse momento, com alguns empates aí e derrotas que poderiam ter sido evitadas, mas tem chance de se recuperar. Tem o treinador que ontem eu estava vendo um pouquinho da entrevista coletiva dele e é muito coeso no que pensa de jogo e também no que pensa da vida. Então, assim, tem grandes possibilidades de sair dessa situação com um bom trabalho, se trabalhar com empenho, né? O Avaí é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, com 11 pontos. O Cuiabá tem os mesmos 11, mas está na zona de rebaixamento pelo critério de desempate. E o Atlético Goianiense e Juventude com 10 e o Fortaleza com 6 fecham a zona de rebaixamento. Beleza, galera? É isso que aconteceu aí nessa semana do nosso futebol aqui no Brasil. E é isso, na semana eu volto aí com mais vídeos, compartilhem, comentem, tá bom? Tchau, tchau.